Bom dia, hoje nós vamos meditar na história de Pedro. Pedro, Deus transforma impulso em missão. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Segundo a Pedro 1:1. O Senhor Jesus continua chamando e transformando vidas, para que sejam da família de Deus e suas testemunhas até os confins da terra. Conhecer a origem de Pedro, reconhecer o poder transformador do Evangelho, ressaltar que Pedro se permitiu ser transformado. Então nós temos que permitir a ser transformado. Aceitar Jesus Cristo, seguir seus mandamentos, na leitura da Bíblia, na busca. É uma busca constante até o dia glorioso da vinda do Senhor Jesus. Como o próprio texto diz aqui. Ressaltar que Pedro se permitiu transformar e seguirmos firmes até ao dia glorioso da vinda de Jesus. O texto de referência está em 1 Pedro 13, 14, 15 e 1 Pedro 2, 1, 2 e 3. 1 Pedro 1 diz assim: Portanto, cingindo os lombos do nosso entendimento, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus. De Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com a consciência que antes havia em nossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. O nosso testemunho é esse. Não é testemunho de palavra, é testemunho de vida, de como vivemos como servo do Senhor. Aí as pessoas vê a diferença do que serve para o que não serve e vem para Cristo. Quando damos testemunho de vida com os princípios da palavra, como Jesus Cristo nos ensinou. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e inveja, e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vedes crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Introdução da lição. Esse texto é da lição bíblica do dia 7 de dezembro. Nesta lição, veremos como Pedro foi transformado por Jesus ao longo do seu discipulado. Como narrado nos evangelhos, Jesus chamou Pedro para que o seguisse. Apesar de sua impulsividade dos momentos de fraqueza, Pedro experimentou uma mudança radical em sua vida por meio do relacionamento com Cristo, inclusive fazendo parte do círculo mais íntimo de discípulos do Senhor. Então, olha só como viveu Pedro, como era Pedro. Ele era um homem possível, mas ele foi sendo moldado aos poucos. A origem de Pedro. Pedro foi um dos discípulos mais próximos do Senhor Jesus, juntamente com Tiago e João. Como um diamante bruto nas mãos do Senhor, ele personifica a transformação de Deus na vida daqueles que creem e se submetem ao seu agir. Pedro, portanto, experimentou a transformação de vida que se espera dos discípulos de Jesus. Então, Pedro, ele se permitiu. Muitas pessoas se convertem, mas não se permitem Deus lapidar, Deus moldar. E querem viver dentro da igreja como vivia antes no mundo. Achando que se vestir desse jeito não é pecado, se ir em tal lugar não é pecado. E temos que ter prudência, temos que ter sabedoria, temos que vigiar. E saber aonde o lugar de pisarmos. Não é que vamos nos intrigar com todo mundo, não. Porque nós temos que continuar pregando o evangelho, mas dando testemunho de vida. Porque eu já vi e ouvi pessoas falarem: para ser crente igual fulano que se converteu e vive da mesma maneira que antes, eu prefiro não me converter. Então, olha só como temos que vigiar.
Porque Deus vai cobrar aquela vida que nós não demos testemunho e ele não veio para Cristo e nós vamos ser cobrados, porque Cristo ele vai nos cobrar. Local de nascimento, nome e família. Pedro, também conhecido como Simão, Pedro ou Cefas, era galileu, nascido em Betsaída, uma vila de pescadores às margens do mar da Galileia. Era filho de Jonas e irmão de André. Trabalhava como pescador, juntamente com o pai e o irmão. Foi levado a Jesus por André, e mais tarde Jesus o chamou Cefas, no aramaico Kepa, que significa pedra. Então Pedro ele era um pescador e a partir daquele momento ele passou a ser pescador de homem. Que você venha meditar nessa palavra de hoje e na próxima a gente dá continuidade a falar e conhecer mais sobre Pedro. Que Deus te abençoe e te guarde. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação.